API é uma sigla, né? É uma sigla originalmente em inglês, Application Programming Interface, mas nada mais é do que programas, códigos para integração de diferentes ferramentas, de diferentes plataformas, né? Um mecanismo, falando de programação, falando de tecnologia da informação, é o mecanismo que nós utilizamos, um mecanismo, de certa forma, já um padrão, né? Que nós utilizamos para promover a integração entre diferentes ferramentas da melhor forma possível. Os ganhos são variados, Marcel, são muitos ganhos. Alguns ganhos que eu cito aqui rapidamente, né? Redução da complexidade. Redução da complexidade para o profissional que vai realizar aquela integração entre diferentes ferramentas. Porque toda a complexidade dos sistemas que serão integrados, essa complexidade fica abstraída. O profissional que vai promover a empresa, que vai promover essa integração de diferentes ferramentas, não necessita conhecer as complexidades existentes em cada um dos diferentes sistemas. Por complexidade, eu falo a linguagem de programação que aquele sistema foi desenvolvido, se aquele sistema é um sistema antigo, que a gente chama de um sistema legado, se é um sistema mais novo, se aquele sistema tem um banco de dados com uma certa complexidade ou não, tudo isso é abstraído, porque uma vez que a empresa, que aquele sistema disponibiliza um conjunto de APIs públicas, basta ao integrador, ao desenvolvedor ou à empresa integradora entender das APIs que se tornaram públicas, que foram externalizadas. E por ser um padrão, nós utilizamos APIs REST, por ser um padrão também, falando, né, de um profissional de tecnologia, uma vez que ele aprendeu aquele padrão, como consumir uma API REST, ele consome da mesma forma, de diferentes parceiros, de diferentes fornecedores de software. Então, em todos esses aspectos, existe redução de complexidade. Esse é um grande ganho. Por consequência, essa redução de complexidade gera mais produtividade. Torna-se muito mais rápido realizar uma integração. Torna-se muito facilitada a tarefa de realizar essa integração. A gente pode citar também as questões de segurança, porque quando nós tornamos uma API pública, quando nós tornamos pública a capacidade de eu ler algo do banco de dados, de eu ler algo do sistema, ou de eu inserir um novo registro no sistema, eu torno público exatamente aqueles comportamentos desejados. Eu não torno público todo o banco de dados, eu não torno público absolutamente todas as informações do sistema, muitas delas que nem seriam necessárias para aquele momento. Então, nós tomamos essa decisão explícita e optamos por aquelas informações que faz sentido torná-las públicas. E são essas, e somente essas informações que nós publicaremos. Isso é uma questão super importante de segurança. Junto a isso, nos mecanismos de tecnologia em que nós vamos fornecer essas APIs, existem todos os controles de acesso também, então existe uma autenticação, a pessoa que vai consumir, né, o usuário que vai consumir, ou o sistema que vai se conectar para consumir aquelas APIs, ele precisa ser autenticado, ele precisa ser validado, nós conseguimos aplicar controles de acesso, pode ser que um sistema venha conectar ao Cienge e enxergue somente um subconjunto de informações, um outro sistema, um subconjunto de informações de alguns módulos do produto, outro sistema vai enxergar um outro subconjunto de informações. Esse controle de acesso também é possível. E tudo isso é auditado. Então, também nós temos ali todos os registros das atividades que foram realizadas, porque tudo isso é registrado em auditoria. Por último, quando a gente fala de custos também, né, uma vez que nós estamos fornecendo exatamente aquela informação desejada, aquilo já é fornecido também de forma otimizada. Então, se nós vamos falar de custos de dados trafegados na internet, por exemplo, esses dados, esse tráfego já foi otimizado também. Nós estamos trafegando realmente os dados que são necessários. Então, falando de tecnologia, esses são alguns ganhos. Falando aqui rapidamente, um exemplo de ganho de negócio, eu vejo que as estratégias originais de criação de BI, um banco DW, né, um banco Data Warehouse que consolidava as informações, que geralmente consumia o banco de dados do dia anterior ou de 2 dias atrás,
e exigiam processamento de consolidação desses dados, continua tendo utilidade hoje em dia para algumas análises específicas, mas cada vez mais é necessária essa análise real-time. E para essa análise real-time, a gente não pode depender, né, a informação D-1, a informação D-2 já não é mais útil. Quando nós estamos numa campanha comercial de imóveis ou qualquer coisa ali, que nós temos essa sensibilidade em relação ao período, ao momento, a informação, quanto mais real-time, né, quanto mais viva ali, melhor. E para nós obtermos a informação mais real, mais viva, mais recente possível, o mecanismo de API é o mecanismo a ser utilizado. Então, esse é um ganho real para negócio ali também.